Olá, tudo bem? Hoje vamos entender alguns conceitos para clarearmos um pouco mais o nosso caminho. Vamos entender, por exemplo, o que é a luz. Luz é uma radiação eletromagnética cuja sua frequência é visível aos nossos olhos. Mas vamos lá. O que é radiação? O que é eletromagnetismo e o que é frequência? Bom, radiação é simplesmente o ato, ou seja, o efeito de se radiar, de se propagar. Isso é radiação. Eletromagnetismo é o fenômeno dado entre a interação da eletricidade com o campo magnético. A gente nem precisa dizer o que é eletricidade e o que é o campo magnético. Eletricidade está aí para a gente ligar os nossos aparelhos, os nossos equipamentos. Já o campo magnético é uma energia aplicada sobre uma matéria que, dependendo da sua carga, ela pode atrair ou repelir coisas. E frequência? O que é frequência? Podemos dizer que a frequência é simplesmente a forma como essa energia ela chega até o seu destino. Quando apontamos, por exemplo, uma lanterna para um determinado ponto, a gente pensa que aquele facho de luz ele está sendo radiado em linha reta. Mas na verdade não, a gente não enxerga, mas aquele facho de luz ele saiu da lanterna e chegou até o seu destino andando através de ondas, fazendo ondulações. Por ser muito rápido, a gente não consegue observar isso. Os formatos destas ondas possuem basicamente três características. Elas possuem comprimento, elas possuem amplitude e elas possuem os seus ciclos, que são formados entre uma onda e outra, uma onda e outra. Ciclo é quando a onda sai do seu ponto inicial, atinge a sua amplitude máxima, depois atinge a sua amplitude mínima e volta até o seu ponto inicial. Acontecem vários e vários ciclos por segundo, e essa unidade de medida é chamada de Hertz. Por exemplo, uma frequência de 10 Hz significa que aconteceram 10 vezes este ciclo em apenas um segundo. Bom, mas vamos voltar à luz. Dizemos lá em cima que luz é uma radiação eletromagnética cuja sua frequência é visível aos nossos olhos. Mas como então é formado as cores da luz? Bom, antes de entendermos como são formadas as cores, vamos entender como é formado o som. Sim, porque o som também é uma frequência eletromagnética, exatamente como a luz. Só que em vez de enxergarmos, conseguimos escutar. Vamos na prática então escutar uma frequência de onda eletromagnética? Bom, vejamos este violão. Ele é composto por 6 cordas, onde a primeira corda possui um diâmetro maior do que a última corda. A primeira corda ela é mais grossa e vai se afinando até chegar à última corda. Eu vou vibrar a primeira corda e depois a última corda, gerando assim uma energia eletromagnética que será percebida pelo nosso ouvido. Vamos lá! Notaram a diferença? A corda mais grossa propagou um som mais grave, um som mais grosso. Já a corda mais fina propagou um som mais agudo, um som mais fino. Isso acontece porque a frequência é diferente da onda gerada pela corda mais grossa em relação à corda mais fina. A corda mais grossa
gera ondas com comprimentos maiores, e a corda mais fina geram ondas com comprimentos menores. O volume tem relação com a amplitude desta onda. Bom, legal, não é? Agora, sempre que você escutar um som, tente fechar os olhos e visualizar como que será que é o desenho dessa onda. O nosso ouvido, ele consegue diferenciar um som de outro de acordo com as características das ondas, podendo ser mais largas, podendo ser mais altas, mais baixas e também em relação aos ciclos. Quanto mais ciclos acontecem por segundo, também diferencia-se o som. E como entendemos como é formado o som, agora fica um pouco mais fácil de entendermos como são formadas as cores. Sim, se para produzir um som mais grave é necessário ondas mais largas, e se para produzir sons mais finos e agudos é necessário ondas mais curtas, para se produzir cores é a mesma coisa. Dependendo de como está a frequência, elas chegarão aos nossos olhos através de cores diferentes. A diferença da luz em relação ao som é que as frequências do som é extremamente menor. Diferente dos nossos ouvidos, os nossos olhos só conseguem capturar frequências 1 milhão de vezes maiores do que as frequências do som. Lembra quando falamos dos hertz, que é a unidade de medida para se medir os ciclos das ondas? A corda mais grossa do violão, que é a nota Mi, ela se propaga numa frequência de 166 Hz. Para a gente ter uma noção de comparação, a luz vermelha, por exemplo, ela é uma energia que chega até nós através de uma frequência de 450 milhões de Hz. Ou seja, a luz é uma radiação eletromagnética exatamente da mesma forma que o som. A diferença é que a luz possui frequências muito maiores. Mas vamos ver uma tabela que demonstra a taxa de frequência correspondente a cada cor visível. Antes de apreciarmos a tabela, veja que existem somente 7 cores. Estas cores fazem parte do espectro de cor visível. Sim, são as cores do arco-íris. Isaac Newton reproduziu um experimento já conhecido em sua época como o fenômeno das cores. Fechando todas as cortinas do seu laboratório e colocando uma cartolina com um pequeno furo sobre uma das janelas, Newton conseguiu isolar apenas o pouco de luz que precisava. Por fim, aproximando um prisma a este feixe de luz branca, Newton observou que, ao atravessar o objeto, este feixe de luz branca se dividia em 7 cores. Portanto, estas são as cores primárias do nosso espectro de luz visível. Todas as demais cores existentes nada mais são do que uma mistura de uma cor com outra. E se voltarmos a juntar todas as cores novamente, voltamos a ter aquela primeira cor que se entrava dentro do prisma, ou seja, a cor branca. A cor branca é a mistura de todas elas. Voltando à tabela, vemos então que a cor vermelha é a que possui a frequência mais baixa, na casa dos 480 a 405 THz. Após, vem a luz laranja, a amarela, a verde, a ciano, a azul e a violeta. Estas são as 7 cores visíveis. Mas um adendo, existem outras cores, cores estas que não são visíveis aos nossos olhos. Algumas estão abaixo da cor vermelha, ao qual chamamos de infravermelho, e outras estão acima da cor violeta, ao qual chamamos de ultravioleta. A radiação emitida pelas cores que estão abaixo da luz visível não fazem mal algum ao corpo humano. Porém, as radiações emitidas pelas luzes que estão acima da cor violeta
já são luzes que causam danos ao ser humano, como por exemplo a luz ultravioleta, que devemos se proteger utilizando filtro solar. Também vemos os raios X, utilizados em hospitais para radiografias, e também os raios gama. Todas essas luzes acima da luz violeta podem causar câncer, pois são frequências muito altas, podendo penetrar dentro das nossas células, fazendo alterar o nosso DNA. Já as ondas que estão abaixo da luz vermelha não fazem mal algum. Pelo contrário, estão presentes no nosso dia a dia, como por exemplo as micro-ondas, as ondas de rádio e outras ondas mais baixas ainda, utilizadas nos nossos celulares, internet Wi-Fi e etc. Ok, vimos então de onde vêm as cores da luz. Vimos que existem 7 cores que fazem parte do espectro de cores da luz visível. Vimos também que para conseguirmos outras cores, basta misturar uma cor com outra. E para conseguirmos a cor branca, basta misturar todas as cores. Sabemos então o conceito de onde vêm as cores da luz. Mas e quanto às cores dos objetos? Como funciona? Com as luzes de uma sala totalmente apagadas, olharemos para uma mesa e enxergaremos ela preta. Entretanto, quando acendemos a luz do ambiente, que é branca, a mesa passa a receber todas as cores do espectro. Algumas serão refletidas e outras absorvidas. Neste caso, a mesa refletiu a luz azul e absorveu todas as demais. Então, somente a luz azul chegou até os meus olhos. Por isso, diremos que a mesa é azul. Isso ocorre com qualquer corpo iluminado. A cor de um corpo será sempre a cor que ele reflete. Assim, chegaremos à conclusão de que a cor de um corpo não depende somente dele, mas também da luz que o ilumina. Outro exemplo. Este vaso possui 2 flores. A flor do lado direito está refletindo somente a cor vermelha e absorvendo as demais. Por isso, diremos que é uma flor vermelha. E a outra está refletindo todas as cores, não absorvendo nenhuma. Por isso, diremos que ela é uma flor branca, pois o branco é a soma de todas as cores da luz, enquanto que o vaso não está refletindo nenhuma cor, e sim absorvendo todas elas. Por isso, diremos que o vaso é preto. O preto é a ausência de todas as cores da luz. E é isso. Espero que tenham entendido o que é a luz e como são feitas as suas cores.